Gostaria de poder compartilhar uma palavra com vocês que, no meu coração, eu amo esse tema, que é justamente o valor da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Mateus, ou o seu aplicativo em Mateus, no capítulo 13. E vamos ler um trecho precioso demais da palavra de Deus, que fala sobre o semeador, que lançou a semente, e ele caiu, essa semente, em vários tipos de terra, e alguns parecem que vão germinar, mas somente aquele que cai em bom solo, em boa terra, é que dá fruto. E é isso que nós vamos falar, da importância da palavra de Deus na nossa vida. Então vamos ler juntos, Mateus no capítulo 13, a partir do verso 1, por favor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande. Por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não havia ali raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Essa deu colheita 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele segue todo o capítulo contando parábolas. E Jesus, nesse capítulo, ele contou tanta parábola que o cara começa pensando: cara, mas por que ele conta parábolas? Na realidade, ele usava a parábola como uma forma de chegar mais perto das pessoas. É a mãe de quem que tem que buscar a criança agora? Hein? Não passou nenhum. Todo mundo olhou, uns 10 olharam para cima assim. E eu pensei, cara, é uma criança lá tentando enforcar a outra, né? Chamando para... Jesus falava por parábolas porque era a forma que ele chegava mais perto das pessoas. Quando ele falava de agricultura, é porque na época tinham muitos agricultores e eles entendiam dessa forma. Quando ele falava de pescaria, dos pescadores, era a forma com que entendiam. Ele falava da guerra, porque era a forma com que entendiam. Ele usava aquilo que era mais próximo para conseguir alcançar a pessoa. Ele tinha 3 anos, ele mudou o mundo em 3 anos. Então ele tinha que usar a forma mais eloquente, mais inteligente, para alcançar as pessoas, para que as pessoas entendessem a sua palavra, alcançassem de fato o entendimento para mudar as suas vidas, aceitando o evangelho, alcançando a redenção e tudo isso. E ele fala por parábolas, mas nesse caso a história não teve um final feliz. Porque ele fala muito sobre a importância do semeador que saiu a semear e jogou a semente. E depois ele chega a explicar isso. São poucas vezes na Escritura aonde Jesus avança um pouco mais e ele detalha. São poucas vezes que ele tem que ser muito didático. E a redundância, embora seja redundante, ela facilita a comunicação. E ele diz de novo o que a parábola praticamente já estava clara. E ele explica de novo, a partir do verso 19, ele explica a parábola. E ele diz no verso 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este foi aquele que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona.
Quanto ao que foi semeado nos espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, o sufocam, tornando infrutífera. E finalmente, ao que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende. E a colheita é 100, 60 e 30 por 1. Jesus aqui está se esforçando para os caras entenderem a importância da semente, a importância da palavra. Ele está se esforçando, porque depois ele conta mais umas 3 parábolas, da importância da palavra, da importância das pessoas receberem a palavra, contando que até um outro, montou uma palavra de uma pessoa rica que vende tudo o que tem, em troca de uma pérola, em troca de algo precioso. Essa é a palavra de Deus. E ele segue contando, e depois desse esforço todo que Jesus faz, de pregar a partir do mar, para o povo que está na areia, que está na beira, o povo começa, que lindo que ele prega, nossa, como ele fala bonito, nossa, quanto milagre acontece, quanto poder esse homem tem, que coisa fantástica. Mas me diz uma coisa, esse não é o filho do carpinteiro? Me diz uma coisa, não é filho da Maria? Escuta, não é aquele ranhento que andava por aqui e que... Escuta, não é... E eles começam a se desmobilizar, e um sentimento e uma atmosfera de descrença, de boicote, começa a criar ao redor, depois de toda a pregação e manifestação dele. E Jesus termina no último versículo desse texto, desse capítulo, o último versículo, verso 5:8, diz o seguinte: e não realizou ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Ele se esforçou muito para dizer da importância da palavra que era lançada, e que eles acolhessem como um bom solo acolhe uma semente, que eles não se deixassem levar por isso e por aquilo e por outro, mas que eles de fato acolhessem, para que houvesse manifestação de frutos de 100, de 60, de 30. Mas no final, a incredulidade tomou conta, e Jesus disse: não por minha causa, mas pela incredulidade do povo, não deu para realizar muita coisa ali não. Ali não deu para fazer, porque embora eu estou gastando o meu latim para tentar explicar da importância da palavra e da recepção da palavra, não funcionou. Porque o coração desse povo, cara, está incrédulo. Ele chega a dizer o seguinte: vocês não estão crendo em mim porque eu era o ranhentinho que andava por aí, porque sou filho do carpinteiro. O profeta na sua casa não tem honra mesmo. E eu aqui não consigo realizar milagre, porque vocês são incrédulos. Vocês não creram no que vocês viram, vocês têm ouvidos, vocês têm olhos, mas vocês não escutam e nem veem. O Salmo 119, verso 9, diz o seguinte: como que o jovem pode guardar puro o seu caminho? Guardando a sua palavra. Queridos, nós somos uma igreja que não é baseada numa visão de um homem. Homens e mulheres, homens lideram a organização da melhor forma possível, mas a base de tudo isso chama palavra. A gente cria uma determinada liturgia, porque entende que dessa forma a gente consegue pregar melhor e lançar a semente da palavra. A gente pede que a gente cuide os ruídos aqui dentro, para que quando eu lanço a semente, ela caia em boa terra, da melhor forma possível, para que a palavra que vai ser lançada, ela caia em boa terra. Nós não temos só ar-condicionado aqui dentro, porque de fato é um calorão. Lá fora, a gente também faz um esforço grande, para que você tenha menos estresse com o calor, mais um conforto, para que quando se lança a semente, tudo isso é para que esse negócio aqui seja pregado. Não tem nenhum outro motivo. Pessoal, são 4 bilhões de cópias impressas. É o livro que mais vende no mundo.
É o livro que é mais lido no mundo. Ele é o livro mais desejado no mundo. Pessoas morrem para conseguir levar esse livro para aqueles que não têm. A preço de sangue, esse livro. Esse livro é o livro mais lido e o mais perseguido. O nosso STF discutindo se um Estado laico deveria ter Bíblia nas escolas, deveria ter crucifixo nas escolas. Quanto mais há perseguição desse livro, mais ele cresce. Mais aqueles que o leem são transformados por essa realidade. Robson, mas há escândalos, mas aqueles que são firmes nessa palavra amadurecem até diante dos próprios escândalos, e quanto mais se bate nesse reino, mais ele cresce, e quanto mais matam aqueles que defendem e que morrem em nome desse reino, mais pessoas querem ele. Num espaço que foi escrito essa palavra, 1500 anos entre Moisés e João, 40 escritores, todos eles debaixo da mesma unidade do divino, escrevendo em unidade do início ao fim. Essa palavra que inspirou leis do mundo inteiro. Hoje as legislações do mundo não dizem que roubar é errado, porque eles tiraram isso da cabeça. Existem princípios que foram criados e que nações foram fundadas debaixo de princípios cristãos, e as leis foram escritas a partir desses princípios. Você sabe que é errado matar porque você tem princípios que vieram de algum canto, que alguém ministrou em algum canto. Deixa eu te dizer, está aqui o algum canto, que vem norteando as nações há séculos. Esses princípios de prosperidade, de trabalho, de desenvolvimento, vem daqui. Esse livro ele é tão precioso, e Cristo, que era o verbo vivo, esse verbo que se fez carne, esse Cristo, ele vem pessoalmente e diz o seguinte: cara, a palavra que é luz para o teu caminho, que é lâmpada para os teus pés, essa palavra está sendo lançada, vai depender do solo que vai receber. Nós podemos frutificar 100, podemos frutificar 60, podemos frutificar 30, mas depende do solo. Não depende do semeador. Porque Cristo ele não tem compromisso com homens, ele tem compromisso com a sua palavra. E aqueles que a honram e vivem, colhem dela. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso, ele não é filho do homem para que se arrependa, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa palavra, ela vai passar de geração em geração, ela se renova a cada dia. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o nosso caminho. Essa palavra é o que nós devíamos estar lutando todos os dias para guardá-la, para ser ministrado por ela. É tanto tesouro, é tanta informação especial que tem aqui dentro, que de fato ela tem que ser tratada como uma pérola, como alguém que encontrou um tesouro. Mas não é a nossa realidade. Porque se fosse a nossa realidade, nós estaríamos frutificando a 100, a 60 e a 30 por um. Porque é impossível que alguém que é ministrado por essa palavra, que é imutável, e essa palavra que conhece o homem como ninguém mais. Você quer ser surpreendido? Leia a palavra de Deus, que te conhece como a espada, que ela mesma se identifica de 2 gumes. E a palavra de Deus ela é tão única e ela é tão verdadeira, que ela corta para lá e corta na volta. Ela tem 2 lados. Ela corta aqueles que estão ouvindo a palavra e corta quem está pregando a palavra. E é por isso que existem muitos ministérios que às vezes
ministérios grandes que simplesmente vão desmanchando ao longo do tempo, porque a palavra, ela não tem uma lâmina só. Ela também corta quem prega, ela também julga quem a está ministrando e faz com que a verdade venha à tona. Diz Robson, mas o camarada, ele tinha milhares de seguidores, ele era um exemplo para milhares de pessoas. Como que isso foi acontecer? O descrédito não é da palavra. Inclusive a palavra nessa situação, ela comprovou que ela é verdade, porque a própria palavra o cortou de lá e cortou aqui. E ela continua sendo a palavra de Deus, imutável palavra de Deus. Aqui, por mais que você ache que ela fala de você, que ela é um livro para a sua felicidade, ela é um livro que fala da redenção. Nós encontramos felicidade aqui, nós encontramos libertação, nós encontramos salvação, nós encontramos cura, nós encontramos absoluto, mas ele não é feito para você como um livro de desejos, porque quando você lê a palavra de Deus, ela te conhece tão bem, tão bem, tão bem, que se você lê em voz alta, é Deus falando contigo em voz audível, e ela vai te descortinando, porque ela é lâmpada, e ela é luz, e ela é espada, e ela vai cumprindo a sua função, e ela vai separando juntas e medulas, e ela vai trazendo valor para nós, a ponto da gente ficar surpreso com o que a gente lê, de que como esse negócio estava aqui. E eu leio um versículo no ano, e eu leio o mesmo versículo no ano seguinte, e diz, como que no ano passado eu não tinha entendido isso, e como que esse ano para mim se aplica muito bem, porque ela se renova a cada dia. Um livro divino que é comprado até em casa esotérica. A livraria tem que ser muito ruim se não tem uma Bíblia, porque é o livro mais vendido. Você vai encontrar a Bíblia no livraria do aeroporto. Hotéis deixam já o Novo Testamento na gavetinha. Como que isso acontece? Que preciosidade, que valor tem isso? E Jesus diz, cara, o semeador, ele lança a semente. O solo é que vai definir o fruto. A culpa não está no semeador. E o semeador, inclusive, vai provar da própria palavra que ele está pregando. Me lembro que eu fiz um compromisso comigo mesmo. Não chegou a ser um compromisso com Deus, mas de ler o livro de Provérbios naquele mês inteiro. E era um mês, enfim, são 31 capítulos o livro de Provérbios, dava para cada dia do mês, levantava pela manhã, fazia meu café, sentava ali e disse, cara, vou ler o livro de Provérbios por dia. Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou porque tem alguns capítulos de Provérbios que você apanha tanto, cara. Mas é um dois pés nas costelas, é uma rasteira aqui, é um joelhaço na cara, que você, cara, para assimilar aquilo ali, você, eu não consigo ir adiante. Eu trancava nos primeiros versículos, cara, eu não consigo, para mim isso aqui, eu tenho que assimilar isso aqui, eu não consigo ler o resto, não vai dar para fazer todo, se é só para ler, porque se é só para ler é uma coisa, cara. Agora eu ler à luz da minha vida e expor o meu pecado e a minha dificuldade, ter que lidar com os meus monstrinhos é outra coisa. E essa palavra que vai separando juntas e medulas, ela vai trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a prosperidade. Robson, cara, mas eu fui muito abusado em outras igrejas que eu participei. Eu fui emocionalmente abusado. Cara, eu lamento que você foi. Eu lamento muito. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. E ela pode ser a cura. A mesma palavra que foi usada manipulando para te trazer ferida, é a mesma palavra que vai te curar. Cara, mas eu fui manipulado financeiramente. Eles usaram a palavra para me ensinar que eu deveria dar absolutamente tudo, que eu ficaria rico. Cara, infelizmente manipularam a palavra para tomar de forma abusiva o teu patrimônio. Eu lamento muito,
mas a palavra continua ensinando: daquele que dá, vai ter de volta inúmeras vezes mais. Cara, essa mesma palavra não deixou de ser verdade. Ela foi manipulada, então eu deixo de me relacionar com pessoas porque eu fui abusado emocionalmente, eu deixo de ofertar, e de compartilhar, e de dividir os meus recursos, porque eu fui abusado financeiramente. Cara, eu não quero participar de igreja porque eu fui abusado espiritualmente. Oravam por mim e diziam que eu teria isso, e ministério e tal, e não aconteceu. A Bíblia continua sendo verdade, independente das pessoas terem abusado. Hoje existem muito linhas coach, gospel, onde você pega parte do evangelho que interessa para um determinado momento, e você tenta transformar aquilo num evangelho suficiente. É você ir num restaurante e você abrir o menu, e você escolhe de forma à la carte o que eu vou querer comer, e o que me interessa, o que eu gosto e o que não gosto. O evangelho não é à la carte. Se nós valorizássemos esse livro e a essência do que ele tem, é impossível que não demos fruto. Jesus inclusive diz o seguinte: pelos frutos, é pelos frutos. O camarada chega e fala mal de Jesus, eu digo: cara, mas os frutos dele, cara, não dá. É pelos frutos. Meu irmão, esse livro ele fala de capa a capa a respeito de Jesus. É dele, do começo ao fim. Ele não fala de nós, ele fala para nós. Ele foi escrito sobre um cara que foi o mártir, a essência de um plano de redenção para a tua vida e para a minha vida. E quanto mais eu me aprofundo nesse livro, mais transformado eu sou. Quanto mais eu leio esse livro, mais próximo de Deus eu sou. Quanto mais eu valorizo essa palavra, mais instrução eu tenho, mais maduro eu sou, mais eu cresço, menos infantil, e eu também sou menos suscetível às mentiras e manipulações de pessoas que querem usar ela contra mim. A igreja de Bereia era reconhecida e elogiada porque ela vasculhava as escrituras e não engolia tudo que era pregado. E aí o camarada diz: cara, eu fui abusado em igreja tal. Meu irmão, faltou você ler a palavra. A reforma de Lutero aconteceu há 500 anos pela palavra. O pessoal resolveu ler a Bíblia e começou a ler a palavra e dizer: cara, isso aqui não é assim que está escrito não, cara. Não é isso aqui não vai dar para engolir. E hoje nós vivemos frutos de uma reforma, de gente que leu a palavra. Meu irmão, existe um privilégio de você poder alcançar as suas feridas emocionais, as suas ansiedades, as suas depressões, a sua falta de prosperidade, as suas enfermidades. É impressionante o que sai desse livro. Sabe qual é a maior dificuldade que eu tenho com meus filhos? É quando eu dou uma instrução que eu sei que é valiosa e é fundamental para a vida deles, e eles ignoram. É uma dor para os pais. É como você lembrar dos seus pais que me diziam isso, e quando os meus pais me diziam isso, eles diziam: um dia tu vai ser pai, tu vai ver o que eu estou falando. Cara, e essa praga, eles jogam esse troço, cara, e isso anda a geração para frente, assim, é uma coisa terrível. Cara, eu estou tentando não falar isso para os meus filhos, mas me dá uma vontade às vezes de dizer: cara, você vai ver. É muito ruim. E eu fico pensando, Cristo que Deus disponibilizou um evangelho, cara, tá ali, já está escrito. E diz: cara, mas não, cara, não, de novo não. Tá, mas estava ali explicado. Cara, eu cheguei a explicar a parábola de novo.
Quando você rebela, o livro de Provérbios é fantástico, nos instruindo como guardar a instrução, como valorizar a instrução. Cara, eu não gosto de ir na academia. Eu vou na força do ódio. Lá. E, cara, eu invejo a galera que gosta de ir, que tem gente que gosta. Tem gente que vai, que gosta, e está toda hora lá, sai correndo na rua, que nem louco. Cadê o cara? Foi correr na rua. Eu digo, cara, mas correr na rua, cara. E eles se atiram e volta suado, acabado, e tênis, tem tênis, meu irmão, tem tênis que é o preço da minha casa, para o cara correr na rua, cara. Eu vou porque todo corpo humano tem um asterisco de algum problema. Se você acha que você não tem um problema, é porque você deve ter 10, 12 anos, que não pode ser, porque, assim, crescer um pouquinho, a gente descobre que tem alguma coisa que... A gente vem assim de fábrica já. Todo mundo tem, eu tenho um asterisco, nossa família tem, que é uma questão cardíaca, meu pai teve que fazer ponte safena, né? Então a gente identifica ali que os malditos triglicerídeos e colesterol, eles ficam ali perseguindo a gente, e a gente tem que ficar lutando contra isso. Então, eu entendi que existe um problema, e eu preciso fazer algo contra isso. Eu preciso, no mínimo, me posicionar diante de um problema. E é fantástico, você faz exercício frequentemente, você devia ficar mais cansado, mais acabado. Cara, você fica feliz, você fica empolgado, você trabalha melhor, você come melhor, você dorme melhor. Cara, é o resultado de um negócio que eu não gosto de fazer. Mas é fundamental para uma necessidade que eu tenho e de um problema que eu tenho. E que eu nasci assim, e que eu tenho que tomar alguma medida em relação a um problema para que eu não sofra mais. Eu posso ignorar a instrução? Claro que eu posso ignorar a instrução. Eu também posso conviver com a consequência do ignorar de instrução, da minha rebeldia contra a instrução. E aí eu colho as consequências disso. É fantástico como as nações mais prósperas do mundo foram criadas baseadas nisso aqui. As mais prósperas foram nações que foram fundadas por protestantes, por pessoas que criam no Evangelho, numa nação que pudesse pregar e viver o Evangelho. E você olha ao redor do mundo, cara, que fantástico isso. E hoje a maior parte das nações lutando para tirar o Evangelho, quando na realidade é o segredo justamente da evolução da comunidade, evolução da sociedade. Meu irmão, o culto, quando nós estamos aqui reunidos, o pessoal que nos acompanha online, o pessoal que assiste depois, isso aqui é só uma celebração do corpo de Cristo que se reúne para a gente se abraçar, para a gente tomar chimarrão juntos, para a gente se ver, para a gente orar um pelo outro, para a gente ombrear um ao outro. Essa é o real motivo pelo qual nós nos reunimos. A igreja de verdade, ela acontece em você sozinho com Deus, é onde você se manifesta diante de Deus, buscando a sua presença, o encontrando, sendo ministrado, e você se junta em comunidade para viver esse Evangelho. Essa semente que foi lançada e que caiu em boa terra, ali a igreja se manifesta. Ali é que ela faz diferença, porque o Evangelho é feito para ter diferença na sua vida no cotidiano. Não é para você ser feliz no domingo. E aí Cristo diz, cara, eu tentei, eu expliquei, eu estou jogando a semente, mas ela não está caindo em boa terra, porque se caísse, e quando ele conta essa parábola, ele deixa claro que infelizmente vai acontecer. E infelizmente, muitas sementes que vão ser atiradas não vão germinar, por inúmeros motivos. Infelizmente é a verdade. Mas a palavra não deixa de ser palavra. Ela continua sendo luz
continua sendo instrução, ela continua sendo salvação, e ela só vai funcionar na nossa vida se nós a recebermos, se nós a amarmos, se nós a cultivarmos. Fora isso, meu irmão, você vai viver uma filosofia de vida que talvez seja bom alguns dias e seja ruins outros dias, mas quando vir a primeira necessidade, você não vai ter raiz nenhuma no Evangelho, e o vento vai soprar, e o sol vai queimar, e os interesses desse mundo vão levar, e os medos deste mundo vão consumir, mas na realidade só permanece aquele que dá as boas-vindas à semente, que é a palavra que é lançada, e vai germinar, e ela precisa germinar. Nós não estamos aqui nos esforçando todos os domingos para que as sementes caiam nos espinhos. Nós não estamos nos esforçando todos os domingos e as semanas e atendendo inúmeras pessoas para que a semente não germine. Às vezes as pessoas marcam conosco: vamos bater um papo? Posso bater um papo? Claro, cara, vamos bater um papo. A gente recebe, prepara um café, recebe o camarada para falar da igreja, alguma coisa que ele gostaria de falar, e ele começa a perguntar: cara, eu tive pensando, e eu acho que as coisas tinham que ser diferentes. Vou dar um conselho para você: não começa com eu acho, cara, que daí já descambou, cara. Se você procurar alguém para falar da igreja, você pode dizer: cara, eu tive estudando a palavra e eu identifiquei que talvez deveríamos fazer diferente. E aí você vai discutir um modelo bíblico. E é isso que nós estamos tentando evitar aqui, que essa comunidade escape dessa base aqui. Essa comunidade está se esforçando para que essa mensagem, que transforma há séculos milhares e milhares de pessoas, essa comunidade está se esforçando para que o sangue daqueles que estão dando as suas vidas, para que esse evangelho seja levado ao maior número de pessoas possível. Essa comunidade se esforça para honrar essa palavra, para que a semente possa germinar em mais corações possíveis. O Anderson costuma dizer que tudo que é saudável cresce. Cara, nós estamos crescendo exponencialmente. A comunidade está crescendo exponencialmente. Nós compramos um prédio, precisamos da sua ajuda, que participa, que contribua financeiramente e também com o seu tempo, para que a gente evolua para um prédio novo o mais rápido possível. Mas nós estamos fazendo todo esse esforço para que pessoas conheçam o Evangelho, para que pessoas sejam alcançadas, para que a palavra continue alcançando. Não é por nenhum outro motivo, meu irmão, porque fazer igreja dá muito trabalho. Eu amo a palavra de Deus, mas você colocar a mão no arado dá muito trabalho. E esse povo todo que é voluntário e que trabalha para que você tenha um culto no domingo, é para que você possa sentar e o seu coração se acalmar, e a palavra ser lançada e cair em boa terra, e você poder dar fruto a 100, 60, a 30, não tem nenhum outro motivo. Se você tirar isso aqui da comunidade, vai ser uma filosofia de vida onde pessoas se reúnem e que os objetivos mudam a cada vento de doutrina, a cada respirar de moda. Meu irmão, nós vamos continuar lançando a semente na sua vida, mas esse livro, ele tem que fazer parte do seu cotidiano. Ele não pode estar na sua cabeceira, ele tem que ser vivido. Você que é pai, pega esse livro e ensine os seus filhos no caminho em que deve andar, que ainda que ele for grande, ele não vai se desviar dele. Esses princípios que moldaram as sociedades mais prósperas do mundo está à sua disposição como um tesouro, e pessoas dão a vida para que esse tesouro seja levado ao mundo inteiro, porque nós não a valorizamos como deveríamos. A semente não é o problema. O semeador pode ser meio capenga, meio ruim, mas o que germina é um bom solo. A semente, ela vai ser jogada, e o solo é você. Não faça que nem o povo que deixou de ser abençoado e deixou de viver milagres, porque naquela atmosfera se criou um clima de incredulidade. Nós
Queremos ver você frutificando, queremos ver você transformado, queremos ver você amando o Evangelho, queremos ver você maduro, que quando houverem erros que vêm do púlpito, você seja o primeiro a se posicionar a favor de um Evangelho verdadeiro. Você, quando vê homens e mulheres grandes na nação que cometem erros e caem, e são escândalos para o corpo de Cristo, você seja o primeiro a não esmorecer, porque as suas raízes não estavam nas pedras, as suas raízes estavam profundas. Esse é o Evangelho, não tem nenhum outro motivo. Vamos ficar em pé, por favor. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, por aquilo que Deus tem para ti. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Não há como agradar a Deus sem fé. E ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. As maiores histórias e testemunhos de milagre aconteceram de pessoas sozinhas com Deus. Dá para acreditar nisso, cara? As maiores histórias de milagres, de testemunhos impressionantes aconteceram de pessoas sozinhas, buscando a Deus e encontrando no secreto. Os livros mais impactantes não são aqueles que contam os testemunhos de ouvir uma pregação, de estar... Muitos testemunhos são assim. Os maiores são sozinhos. Eu viajei muito, já tive a oportunidade de viajar e conhecer muitas igrejas, participar de muitas igrejas, de ministrar em muitas delas, de receber em tantas outras, de visitar igrejas e de conviver com igrejas que tiveram um maior derramar do Espírito. Mas a maior experiência que eu tive com Deus foi sozinho, cara. Eu adoro estar na igreja, assim como eu não queria terminar o culto da sessão das 5. Cara, eu adoro estar na igreja. Eu adoro gente. Cara, eu preciso ter gente ao redor, cara. Preciso ter gente, cara. Mas não foi na igreja que eu encontrei a maior manifestação genuína e verdadeira. A igreja deu muitas manifestações, vi muitas curas, muitos moveres, experiências muito únicas, mas as que mais gravaram na minha vida foram eu estando sozinho com Ele, cara. Sabe aquelas experiências que moldam o teu caráter e que muda para sempre? Essa experiência que eu gostaria que os meus filhos também tivessem, para que eles tivessem as suas próprias experiências, o seu próprio relacionamento com o Deus vivo, porque eu na realidade só tento ser algo parecido com o que deveria ser. Eu estou aqui me esforçando em tentar chegar um pouquinho próximo de Cristo, tentar ser um pouquinho o exemplo, mas eu gostaria que eles encontrassem o verdadeiro exemplo em Deus, que eles encontrassem em Cristo o modelo, porque esse livro não fala de mim, ele fala dele. D.L. Moody, um avivalista, talvez um dos maiores, um americano, um dos maiores avivalistas do seu tempo, ele tinha escrito em letras garrafais na sua Bíblia, ele dizia: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Como disseram os discípulos, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? As palavras, as sementes estão sendo lançadas. Os solos precisam estar preparados.
Está na sua mão, meu irmão. Que loucura. Um evangelho que dá o livre-arbítrio e diz, cara, você tem que escolher, você pode escolher. Está tudo na tua mão. A sua vida não pode ser pulpitocêntrica. Não pode ser daqui para lá. A sua vida tem que ser daqui para lá. A sua vida não pode ter um relacionamento só horizontal. As maiores transformações serão verticais. Essas são imutáveis. Você escolhe. Ou essa palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dessa palavra. Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse livro que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado por essa palavra ser uma espada tão afiada, com 2 gumes, que separa juntas e medulas, e que julga tanto o que recebe como o que prega. Papai, obrigado porque sobre essa palavra estão fundadas as maiores nações e mais prósperas do mundo. Obrigado porque o mundo reconhece que os mistérios que estão aqui só podem ser divinos, porque milhares e milhares de pessoas te conhecem através desse livro e têm experiências espirituais únicas. Pai, visita hoje do menor até o maior, do mais novo até o mais velho. Pai, nos perdoa porque não temos valorizado as pérolas que estão diante de nós, que é a tua palavra. Papai, nos perdoa porque temos sofrido, porque temos ignorado e rejeitado a tua palavra, rejeitado a instrução que nos dá vida, rejeitado a instrução daqueles que nos amam. Pai, nos perdoa porque a essência do Evangelho não é uma organização religiosa, a essência do Evangelho é a tua palavra. Papai, traz esse conceito claro nos nossos corações, nos perdoa, porque valorizamos todo o mundo, assim, o mundo inteiro e as coisas que nele tem, e não valorizamos a tua palavra como deveríamos, e somos como aquela semente, como aquele solo que é entre os espinhos. Nos perdoa, papai. Visita cada um, a cada família. Nos perdoa por não estarmos valorizando a essência e o motivo pelo qual nos reunimos aqui. Tem misericórdia de cada um, tem misericórdia dessa comunidade. Nos perdoa. Nos perdoa. Pai, nós amamos a tua palavra, mas o mundo seguidamente nos faz perder o foco. Nos perdoa. Que essa comunidade se baseie nela, viva nela, dê a sua vida por ela, encontre salvação, libertação, cura, renovo, prosperidade nela, sem manipulação, sem controle. Papai, nos perdoa, tem misericórdia de nós, Pai, que o rumo das nossas vidas e dessa comunidade seja sempre apontando para ela, porque ela aponta para Ti. Em nome de Jesus, papai.